Olá, sou Fernando Koyanagi e hoje vou contar uma história para vocês de um aluno. Na verdade, é de um aluno muito especial e graças a Deus eu já tive muitos alunos especiais, alunos muito criativos. E na verdade eu estava aqui, isso aconteceu, essa história que eu vou contar para vocês aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E estava eu aqui dando aula tal, e aí chega um aluninho meu e fala assim: professor, quero fazer um motor a hidrogênio. Aí eu falei assim para ele: Giovanni, aqui a gente tem um monte de motor, ó, serve motor de passo, tudo motor elétrico, é tão bom porque ó, não suja nada, não tem perigo de pegar fogo. Vamos trabalhar com esses motores que tem aqui? Não, sabe o que é, professor? Eu fiquei andando na escola e eu vi que vocês têm um motor de roçadeira e a gasolina e tá lá jogado, né, no meio do mato ali. Você não dá esse motor para mim, professor? Você não me dá esse motor? Aí eu falei: traz ele aqui, vai lá e traz ele aqui, deixa eu ver. O motor tava no meio da terra, assim, tava tudo cheio de terra, enferrujado e tal. Eu olhei e falei: bom, isso daqui é um lixo, né? Quer dizer, isso aqui é sucata. Então leva tal. Um mês depois, esse menino chegou para mim: professor, eu já consegui fazer esse motor, eu recuperei o motor, recuperei esse motor, ele está funcionando já a gás de cozinha. Aí eu falei: opa, pera aí, como é que é esse negócio? Aqui na escola não pode mexer com essas coisas não, a gente não pode não. Aqui esse negócio tem perigo de pegar fogo. Não, professor, eu fiz numa oficina lá de um conhecido meu, a gente modificou o carburador para injetar o gás de cozinha, né? Eu falei assim: peraí, como é que é o negócio? Você mexeu no motor e tal? Mexi no motor, não sei o que. Então tá. Aí eu fiquei curioso, eu fui lá na oficina ver, chegou lá na oficina, bujãozinho de gás, desses de camping, né? E foi lá, puxou a cordinha, o negócio estava funcionando. Mas o que eu fiquei espantado é que o motor estava tão detonado e ele recuperou o motor. Primeiro ele fez funcionar a gasolina, ele falou: agora eu vou fazer com gás de cozinha. Ele falou assim: agora, Fernando, é o seguinte, eu preciso das mangueiras e dos manômetros que eu vou conseguir injetar o hidrogênio lá, né? Aí eu falei: mas Giovanni, pelo amor de Deus, onde nós vamos comprar esse hidrogênio? E eu voltei de lá da oficina e esqueci dessa história. Eu falei: deixa pra lá, né? Eu não vou incentivar meu aluno a ficar mexendo com esses negócios perigosos e tal. E aí o tempo passou e um dia eu fui comprar ferramenta lá naquela rua em São Paulo, chama Florencio de Abreu. Eu estava lá na Florencio de Abreu e tal, e eu procurando ferramenta aqui e ali. Aí daqui a pouco me liga esse aluno: ô Fernando, onde você tá? Eu falei: cara, eu tô na Florencio de Abreu. Pô, você não podia comprar os manômetros aí pra gente? Bom, aí eu tava lá em São Paulo, fiquei pensando: puxa vida, né? Esse menino tá me enchendo tanto o saco com esse negócio. Será que eu vou? Pô, aí sabe, bate uma coisa assim, né? Até uma culpa assim, né? Eu falei: poxa, o menino tá com tanta vontade, será que eu não vou apoiar esse menino, né? Eu vou impedir ele já mostrou para mim que ele sabe desmontar motor, que ele conserta motor, que ele transforma motor em gás de cozinha. Ele fez um carro funcionar a gás de cozinha. Eu falei: pelo amor de Deus, Giovanni, não vai andar com esse carro, filho, você vai ser preso aí. Ele modificou o carro para andar com gás de cozinha, vai vendo. Eu falei: cara, eu vou comprar esse negócio e vou inscrever ele aí num concurso de ciências e tal, né? Vamos ver o que dá, né? Mas, o que aconteceu? Eu fui lá e era caro, sabe, esse tipo de equipamento para hidrogênio. E depois, ainda descobri que tinha outro problema: como conseguir comprar o hidrogênio. Não estava querendo vender e falou assim, queria saber por que eu queria até a minha inscrição do MEC, saber se eu era uma escola mesmo, se eu estava inscrito oficialmente no MEC, porque a gente queria participar desse campeonato de ciências aí, né, desse concurso de ciências, promovido por uma universidade estadual. Mas aí veio um medo, né? A gente estava conversando, eu falei: Giovanni,
Como é que você vai saber qual que é a pressão que você tem? Aí ele chegou para mim com um monte de cálculo, que olha, Fernando, que a pressão entra para cá, aqui a gente reduz ela, reduz uma vez, reduz pela segunda vez e tal, e ele me provou por A mais B que o negócio ia funcionar. Só que eu falei assim, Giovanni, é o seguinte, cara, e se o negócio explodir? Eu não sabia o que eu fazia, se eu deixava. Aí eu tinha comprado, imagina a minha situação, eu fiquei preocupado, ó. Eu estava com um cilindro pequeno de hidrogênio e um dia, cara, eu estava com esse cilindro, vou contar o que eu fiz, tá? Eu peguei o cilindro e falei, deixa eu dar uma abridinha aqui para ver se esse negócio tem cheiro, como é que é esse negócio de gás aqui, né? Cara, no que eu girei assim, a válvula um pouquinho, o treco fez um barulho doido, eu fechei na hora, eu falei, minha Nossa Senhora, assim, a pressão que é armazenada em hidrogênio é um negócio assustador, é 100 e poucos quilos. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma bomba aqui em cima da minha mesa. Aí eu fiquei com mais medo ainda, né? Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer para garantir a segurança desse menino? Eu fiquei pensando, aí eu chamei o pai dele, falei assim, ó, é o seguinte, seu filho quer fazer isso, tal, eu tenho medo que esse negócio explode. E é o seguinte, eu chamei o comandante do corpo de bombeiro, porque eu quero que ele me explique como que queima hidrogênio e tal. Aí o comandante do corpo de bombeiro aqui da minha cidade, ele chegou para mim e falou assim, Fernando, eu não tenho ideia como queima o hidrogênio, a gente não sabe, a gente nunca viu, o bombeiro não sabe, e agora? Aí o Giovanni, meu aluno, chegou e teve uma ideia. Fernando, vamos colocar uma ponteira de acetileno, aquelas canetas de acetileno assim, de solda de acetileno, a gente põe na ponta da mangueira, a gente solta um pouquinho de hidrogênio e põe o isqueiro na frente e vê como é que esse negócio queima. Vamos entender isso. A gente fez aqui do lado desse laboratório, aqui bem do lado, aí a gente comprou umas luvas daquelas de solda que vem até aqui, capacete com viseira, a gente se protegeu porque a gente não sabia que jeito queimava o hidrogênio. A gente estava aqui e ligamos, a gente teve que reduzir, porque a pressão do hidrogênio ela é muito grande. A gente reduziu 2 vezes com 2 manômetros e o Giovanni foi lá e pôs fogo. Rapaz, confesso, a hora que ele abriu o negócio, eu não estava perto do Giovanni, eu estava a 50 metros para trás, porque eu falei, cara, se esse negócio explodir, eu não quero estar perto, entendeu? Aí, os bombeiros também, os bombeiros já com os extintor, tudo na mão, assim, porque eles também não sabiam como que esse negócio queimava. Aí ele jogou fogo no negócio, não aconteceu nada. Aí ele falou, mas pô, não tá queimando, pô, esse negócio não tá queimando, e ficava fazendo um barulhinho. Ficava fazendo esse barulhinho, mas a gente não via fogo nenhum. Aí tinha uma tampinha no chão. O Giovanni pegou, mirou a caneta assim, para cima da tampinha. A tampinha vermelhou. Significa que tinha fogo, mas era uma chama invisível. Olha o perigo. O negócio queima invisível, você não vê o fogo. Aí a gente ficou mais tranquilo, né? Eu fiquei tranquilo, porque o negócio não explodiu, e a gente marcou para um outro final de semana. Por quê? Porque o Giovanni, com base nessa queima, ele ficou pensando assim, bom, se tem tanto de pressão nesse manômetro, tanto nesse manômetro aqui, se eu fizer tanto, aí começou a fazer as contas de novo, os cálculos que eu nem sabia, nem entendia desse negócio de queima, isso foi uma coisa dele. E detalhe, sabe que hora que eu fiz isso? Sábado, 2 horas da tarde, quando não tinha ninguém na escola, porque eu falei, meu, se esse negócio explodir, não quero ninguém perto para machucar ninguém, né? Aí o bombeiro, para me assustar mais ainda, falou assim, ô Fernando, sabe esse cilindro de hidrogênio aí? Esse negócio, cara, é uma granada, cara. Isso aí é uma granada, isso aí se cair no chão, se esse negócio arrebentar, isso vai estilhaço para todo lado. Eu falei, minha Nossa Senhora, olha o que eu já estava quase arrependido, né, de ter feito isso. Aí, num outro sábado, o Giovanni acertou tudo tal, e falou assim, ô Fernando, é o grande teste então, vamos fazer assim. Aí o Giovanni, não contente só com fazer o motor funcionar a hidrogênio, ele falou assim, Fernando, vamos fazer um jeito, criei um jeito do motor funcionar a gasolina e automaticamente mudar para hidrogênio.
Eu falei, então vai, vamos tentar esse negócio aí. Aí ele chegou com o motorzinho todo modificado e tal, e nisso a gente foi fazer o teste, os bombeiros estavam perto também, eles vieram muito gentilmente, né? Agradeço ao Corpo de Bombeiro de ter vindo acompanhar esse teste, né? E aí, beleza, falei, então vamos fazer isso, vamos ligar esse motor. E ele foi lá e pá, puxou a cordinha, o negócio começou a funcionar a gasolina. Funcionou a gasolina, aí o caninho onde ficava a gasolina foi baixando, aí pum, entrou automaticamente hidrogênio. E o motorzinho continuou funcionando em hidrogênio. E o que é legal, o que é muito bacana, é que sabe o que sai no escape? Sai H2O, ou seja, sai vapor de água. Porque você tem hidrogênio, quando ele queima com oxigênio, forma o quê? Vapor de água, né? Então assim, gente, por que eu estou contando essa história para vocês, né? Eu acredito o seguinte, que quando a gente tem um curso, quando a gente tem um curso de robótica, de eletrônica e tal, você atrai mentes criativas, sabe? Hoje o Giovanni, ele está fazendo engenharia mecânica, de vez em quando ele me liga que ele tem uma ideia aí, eu tenho uma ideia, e aí ele vem e discute comigo a ideia, né? Até hoje eu mantenho um contato com ele. Às vezes a gente, né, como professor, a gente quer impedir o aluno de fazer uma coisa. Eu queria impedir esse aluno de fazer esse motor. Eu falei, não faça isso, não sei o quê. Mas ele insistiu tanto e para mim foi uma lição. Para mim foi uma lição porque acho que o medo impede a gente de avançar. Então, assim, quem quer ser inovador, quem quer criar coisas novas, não pode ter medo, né? E hoje eu conto essa história para vocês, assim, com o maior orgulho, né? Então, a gente que é mais velho, às vezes a gente tenta impedir a criatividade do aluno. A gente não pode fazer isso. A gente não pode. Eu acho que eu me cerquei de todos os cuidados para o meu aluno não se machucar, mas eu acabei cedendo, né? E isso para mim ficou uma grande lição. Eu não quero nunca mais ser alguém que vai impedir o meu aluno de fazer alguma coisa, né? E eu acho que essa é uma mensagem que todos vocês têm que pensar um pouquinho, se vocês às vezes não impedem a criatividade das pessoas que estão em volta de você. Eu acho que eu não consegui impedir com que ele fizesse o motor a hidrogênio pela insistência dele, mas se ele não fosse muito insistente, eu teria barrado. Eu teria barrado pelo cuidado, eu não quero que machuque aluno nenhum. Então, assim, não é assim. A gente precisa tomar cuidado, mas a gente precisa deixar que as ideias avancem, que os alunos que têm realmente potencial consigam fazer as coisas.